Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu recebo agora a direção da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, a AMEACRE. Estão conosco aqui o pastor José Paulo de Paula Machado, que é o presidente, e o apóstolo Hildson Viana, diretor jurídico. Bem, gente, nós vamos tratar desse tema polêmico que vem aí ocupando os espaços na mídia, né? Noticiário político também. O Estatuto da Família, uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Branco, foi aprovada por grande maioria, apenas 3 votos contrários, e esse Estatuto da Família, apesar de ter sido aprovado, vem causando grandes polêmicas lá na casa, junto à sociedade, especialmente junto à população LGBT, que se sente hostilizada, excluída de uma lei que foi votada e aprovada na Câmara, e, portanto, a comunidade já hostilizou vereadores, claro, não toda a comunidade, mas alguns membros, e isso tem rendido muito. E vamos ouvir aqui a posição da associação, porque foi a entidade que propôs a criação do Estatuto da Família. Já ouvimos aqui alguns vereadores e agora vamos ouvir os pastores. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Entrevista. Para a gente entender melhor todo esse processo, eu quero perguntar a motivação, né? Qual o objetivo da criação do Estatuto da Família que foi proposta pela associação? Rogério, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para poder estar construindo a informação de modo correto. Haja visto que a mídia tem, de uma certa forma, por informações recebidas, promovido uma informação contraditória, diferente do que é a proposta original. Falando do Estatuto da Família, na sua proposta de iniciativa da associação, ela está reproduzindo naturalmente a proposta que foi gerada no Congresso Nacional. A Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, ela tem lá na sua estrutura uma comissão específica, que é a bancada da Defesa da Vida e da Família, que era, na época, presidida pelo deputado Alan Rick, e hoje está sendo presidida pelo deputado federal Diogo Garcia, do Paraná. Por ocasião da gestão do deputado Alan Rick, se desenvolveu estudos ali na Câmara Federal para se discutir uma proposta que viabilizasse uma atenção especial para a família, de modo abrangente, haja visto que nós estamos sofrendo algumas dificuldades na atenção dos serviços públicos de modo geral. Então, alguns cuidados precisavam ser tomados nesse sentido, principalmente na forma como que as nossas crianças, nossos filhos são educados, qual é o tipo de inserção cultural que eles recebem por meio do Estado, por meio dos programas que o Estado vem desenvolvendo, enfim. São uma variante enorme de situações que exigiu uma atenção especial do Congresso Nacional. E aí, em 2015, aconteceram muitas audiências públicas em Brasília, com a atenção de profissionais da área da pedagogia infantil, da família, enfim, líderes evangélicos, líderes católicos, líderes de outras confissões religiosas, dos mais diversos segmentos da sociedade, um trabalho exaustivo com o apoio total da Câmara Federal e que resultou em um relatório bastante extenso, aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, dos Direitos Humanos e todos os segmentos que analisam em primeira mão todos os projetos-leis antes do processo de votação final e que receberam a aprovação de todas essas casas. Contudo, por interferência agora, pelo obstáculo agora provido da intervenção federal no Rio de Janeiro, essas votações elas estão aguardando, esses projetos estão aguardando a agenda, a pauta de votação, que deveria acontecer agora no começo do ano, mas por conta disso foi paralisado, né? Mas é um processo que está sendo reproduzido para todos os estados e municípios do país. Então, todas as câmaras municipais, elas vão estar reproduzindo essa mesma ideia com a adequação. Por quê? Porque além desse projeto-lei definir de forma clara
quais são as necessidades básicas que uma família precisa, ela está simplesmente reproduzindo a Constituição, por isso ela é constitucional. E ela prevê a criação de conselhos, da qual esses conselhos estarão desenvolvendo os estudos programáticos para a aplicação de políticas públicas. Quem comporiam esses conselhos? Essa é uma composição mista, paritária, entre representantes do poder público e da sociedade em geral. Não é um trabalho idealizado pela igreja, é um trabalho idealizado pela sociedade, porque ela é plural na sua estrutura, idealização e constituição. Por isso que nós estamos aqui praticamente encabeçando essa discussão, mas é uma discussão que envolve católicos, evangélicos, maçons, espíritas, o Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim, todos os órgãos que estão envolvidos diretamente no cuidado e atenção da família. Pois bem, a parte polêmica do projeto é quando faz referência à Constituição Federal, lá no artigo que diz que é assegurado o direito à família, sendo ela homem e mulher, ou parentes colaterais, pai e filho, irmãos, enfim. E aí a comunidade LGBT, no momento em que um artigo desse estatuto faz referência ao que diz a Constituição sobre o conceito de família, a comunidade LGBT se sente hostilizada. Na verdade, aí é uma opinião pessoal, a Constituição Federal, ela diz que homem e mulher constituem família, que pai e filho constituem família, mas em nenhum momento ela fala que a relação homossexual não constitui família. Então, é uma questão de interpretação. Ela reconhece o casal como família, mas não diz que o casal que não é composto por homem e mulher não é família. Entenda, né? Então, quando os ânimos se acirram nesse aspecto, entre a comunidade LGBT e os evangélicos, eu creio que é muito mais por ignorância de ambas as partes do que necessariamente por algo que esteja expresso na Carta Magna. Agora eu pergunto a opinião de vocês. Então, Rogério, boa tarde. É importante essa sua colocação, né? E bem fundamentada. Na realidade, quando você falou que se acirra por ambas as partes, nós estamos tranquilos com relação ao que está sendo proposto. O que foi colocado no projeto de lei é simplesmente uma transcrição literal do artigo 2º da Constituição Federal. Nós não mudamos nada, não alteramos nada e nem polemizamos nada. Se existe essa polêmica, e ela existe, já existe essa discussão a nível nacional e até mundial com relação ao que se define como família, embora nenhum poder, nem legislativo, executivo ou judiciário, tenha autoridade para definir o que é família, porque isso aí nós estamos falando desses poderes, são os representantes do Estado. É por isso que o Estado é laico, né? Porque o que é família? É algo subjetivo, pessoal. Você tem afeto por alguém. Aquela pessoa demonstrou consideração e respeito muito mais do que um parente consanguíneo. Poxa, é difícil de você não considerá-lo como família. Então, é uma questão pessoal. Muito bem, e o Estado, ele veio depois de família. Então, o Estado não define família, por mais que essas divergências continuem, não é o Estado que vai definir família, não é o STF, não é nem a Constituição. Agora, o que nós temos como a carta maior para a nossa nação, dentro do nosso ordenamento jurídico, é a Constituição. Mas não teve um pouquinho de maldade aí quando vocês colocaram numa lei municipal uma expressão direta ao que diz a Constituição? Quer dizer, a Constituição já existe por si mesma, não precisa de lei fazendo referência a ela. Não teve um pouquinho de maldade aí? Não teve maldade, eu vou explicar. Houve uma interpretação errada, é questão de interpretação e eu imagino até que uma certa ignorância, né, que se acirraram-se esses ânimos. Mas se nós observarmos na lei, eu estou com ela aqui, projeto de lei, no artigo 7º ele diz assim, ó, todas as famílias têm direito a viver num ambiente seguro. Não somos nós, evangélicos, que temos a responsabilidade de reconhecer a família LGBT. Né? Nós reconhecemos a família dentro daquilo que cremos e a Constituição nos dá liberdade para dizer o que é família. Mas também não somos nós que vamos dizer que eles são proibidos de casar, que eles não podem ser chamados de família ou qualquer outro arranjo familiar. Então o artigo aqui ele contempla todas as famílias têm direito a viver num ambiente seguro, sem violência. Veja que está no plural. Qualquer um pode interpretar toda a família. Se eles se constituem ou se eles reconhecem que são família ou se dizem família, está aqui, eles estão amparados aqui. Até porque
o Estatuto da Família vai trabalhar as políticas públicas para todo mundo que nasceu em família. Mesmo os vereadores que foram contra o projeto, ou os promotores que deram um parecer contrário agora para o veto, todos eles nasceram de uma família tradicional. Não existe ninguém, o homossexual mais ativo no movimento, ele nasceu de uma família tradicional. Então, todas as pessoas que nasceram de uma família tradicional, elas estão contempladas dentro do projeto, né? Agora, o artigo 2º da Constituição, ele não foi extinto, ele não deixou de existir. Vamos trabalhar aqui no campo das hipóteses, né? Eu fiz isso com os vereadores que vieram aqui. A religião, a Bíblia, né, que é o manual da religião cristã, ela diz assim que a gente deve se afastar da aparência do mal. Então, vamos pegar isso como base para a nossa colocação hipotética. Procurar conviver em paz com todo mundo na sociedade, quer dizer, dar um jeito de não estimular a discórdia. Não teria como fazer com que esse projeto não despertasse essa polêmica, pastor? O que é que o senhor acha? Olha, eu creio que essa colocação, ela até sugere um posicionamento mais firme. Uma resposta que ela pode ser devolvida, uma pergunta que pode ser devolvida, não é? Quando você está, por exemplo, em um ambiente público e um casal de namorados gays se beijam, se abraçam, até de modo exagerado, trazendo para aquelas famílias tradicionais que têm uma cultura voltada na produção histórica da nossa nação, que são milênios que a sociedade humana tem o mesmo comportamento. E, de repente, diante de uma transformação cultural pós-moderna, ficam escandalizados. Quem está sendo provocado? Então, a questão não é a provocação, a questão não é o estado de ânimo exaltado por conta disso. A questão é a questão do direito. E o direito de um termina quando começa o direito do outro. Até então, você não tem visto a comunidade evangélica como um todo indo para a mídia para chamar de cristofóbico aqueles que não concordam com o nosso pensamento de fé. Você não vê a comunidade evangélica ou católica, de alguma forma, se manifestar em protestos abertos, quando em uma passeata gay os símbolos religiosos são vilipendiados, quando eles são agredidos na sua fé, certo, pastor, por ocasião disso. Eu concordo, mas fazê-lo em privado é legítimo, então? Porque dentro das igrejas, os homossexuais são tratados de uma forma mesmo que colocou se sentem que cada um tem que ficar na sua, né? Então, que eles possam fazer, desde que eles não interfiram no bem-estar de outro. A proposta... Tem uma questão, a gente também não pode confundir. Dentro do ambiente religioso, né, nós temos que professar a fé que nós cremos. Isso aí a Constituição também nos dá direito. Agora, se isso soa como hostilidade, aí é outra coisa. Mas para nós, homossexualismo vai continuar sendo pecado porque nós cremos na Bíblia. Nós não vamos mudar o nosso entendimento porque a Constituição vai dizer uma coisa, porque o STF vai dizer outra. Aí também já é querer demais. Aí já é querer mudar um direito. A função do jornalista aqui é perguntar, é fustigar, é provocar. Não é dizer o que você acredita, é só estimular o povo a pensar naquilo que pode ser admitido como fé. 80% da população brasileira tem cultura estrutural cristã. Então, você falar para o povo brasileiro, 180 milhões de pessoas, que eles têm que mudar o modo de pensar por causa de uma minoria, é um absurdo. É o mesmo que a gente chegar e falar assim, vamos tirar da Constituição isso sem uma PEC. Ou então, vamos suprimir esse texto das Escrituras Sagradas, porque isso me ofende diretamente, que é exatamente isso que estávamos tentando fazer. Mas a nossa discussão não pode entrar por esse caminho. A nossa discussão tem que entrar por aquilo que nós procuramos preservar. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora aí uma intenção muito severa de introduzir na grade curricular do ensino fundamental instruções que são próprias da família. Uma criança de 5, 6 anos, ela tem que aprender sobre sexualidade no decorrer da sua própria vida, isso é natural.
né? Não precisa que ninguém ensine, isso se aprende naturalmente no seio familiar. Menino sabe que é menino, menina sabe que é menina. Tentar induzir a criança a um pensamento diferente é criar um conflito psicológico de ordem imensurável. E o que tem sido a provocação, a promoção, melhor dizendo, da anarquia que se instalou no mundo nesse último século. Então nós estamos vivendo uma situação caótica. Se toda a anarquia do mundo se devesse só a isso, era fácil de resolver. Tá certo, mas esse é um dos fatores, né? Um dos fatores preponderantes. E que tem provido um desequilíbrio muito grande nessas relações sociais. E o que nós pretendemos fazer? Ora, se nós temos 180 milhões de pessoas que têm uma cultura fundamentada nas escrituras, são cristãos. A Constituição do Brasil tem o seu direito promulgado a partir da hermenêutica cristã. Direitos e deveres, a partir da hermenêutica cristã. E você tentar modificar isso a partir do ensino fundamental, isso é uma agressão à nossa autonomia educacional. Então eu tenho que ensinar os meus filhos e não posso permitir que os meus filhos recebam uma instrução diferente daquilo que eu creio. Isso foi tentado dentro das escolas. O artigo número 9 nos protege disso. Então nós podemos, como família, nos opor a um ensino que seja contrário e nocivo à educação que a família tem formulado. Entende? Então são essas e outras situações que o Estatuto prevê. Ele requer, não de um leigo, uma interpretação superficial e empobrecida, agressiva, covarde e mentirosa, como nós vimos. O avô não está de fora, como tem sido noticiado no jornal. O neto não está de fora. Por quê? Porque a Constituição diz que a célula familiar, que é a base da sociedade, é composta do homem e da mulher e os seus filhos. Ora, você tem um homem e uma mulher, gera um filho, esse filho gera um outro filho, ele vai se tornar o neto do primeiro pai e assim sucessivamente. Todos estão contemplados, sejam de ordem natural ou sejam adotados. Para a gente encerrar, agora sendo prático, o Ministério Público recomendou que a prefeita vete essa lei que foi aprovada na Câmara. Ela já disse, a prefeita, que vai agir pela legalidade, não é? E vocês? O que pensam? É importante observar, e a gente teve até essa informação hoje, que já tiveram 4 pareceres da Câmara, dentro do Departamento Jurídico, 4 pareceres favoráveis. O processo ele foi discutido lá dentro, né, e passou por todas as comissões, Comissão de Direitos Humanos, né, aí nós, na pessoa do vereador Artêmio, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, quem também está à frente disso é o vereador Roberto Duarte, né? E também outras comissões dentro do Congresso Nacional. E em nenhum momento houve nenhuma menção à questão da inconstitucionalidade. O que nós vemos, esse pedido de veto do Ministério Público, é que eles analisaram informações, não analisaram o projeto de lei. O projeto de lei não tem nada a ver com inconstitucionalidade. Aliás, se nós formos inconstitucionalizar isso aqui, nós estamos inconstitucionalizando a Constituição. Que é o único artigo que tem aqui é esse. Bem, né? Então, mas cabe a eles. E só para encerrar esse raciocínio, então está tudo amparado dentro da lei. Nós não trouxemos para o projeto nenhuma discussão religiosa. Não levamos para a Câmara Municipal nenhum parecer nosso de dogma, de religião. Nós levamos a lei, e é a lei que está sendo interpretada por aqueles que são de direito para isso. Gente, o tempo acabou, o assunto é instigante. Mas, olha, ouvimos aqui já os vereadores, ouvimos agora a Associação dos Ministros Evangélicos, que colocou a coisa com muita clareza, com muita tranquilidade. Eu tenho uma receita para não me envolver em situações desagradáveis, viu, pastor? É o respeito. Porque com o respeito certeza cabe em qualquer lugar. E vocês demonstram isso. É o slogan, aqui. Tudo começa pelo respeito. E de modo que nós estamos abertos aí a ouvir outras opiniões também. Inclusive, a comunidade LGBT que queira, o espaço está aberto. Agradecer aqui a presença do pastor José Paulo de Paula Machado, que é o presidente da AMEACRE, e o apóstolo Hildo Silviana, que é diretor jurídico. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco aqui no Gazeta Entrevista. Até já. De desconto